E quem chega na cena aqui agora, minha gente, é o repórter Marcos Couto, ao vivo. Já começou o júri. Viu, Marcos Couto? Tá ao vivo aqui com a gente já. No centro de Aracaju, que matou um capoeirista, José Walter Santos Filho, e deixou outras 3 pessoas feridas. O crime foi registrado no dia 22 de julho de 2017. Eita, Marcos Couto, esses julgamentos demoram para acontecer, né? Um crime lá de 2017. O que você traz de informação nova para a gente? Boa noite. Boa noite, Mariana. Nesse exato momento acontece o processo de votação. Há portas fechadas, todos tiveram que sair do plenário justamente para acontecer essa votação. E depois ser anunciado o veredito. Aqui acontece esse julgamento no Fórum Comercino Berça, na zona oeste da capital sergipana. E vale destacar que neste processo de dia 22 de julho de 2017, o crime que vitimou o José Walter, o capoeirista, e deixou mais 3 pessoas feridas, 5 pessoas foram investigadas no processo. Um adolescente, uma pessoa que veio a óbito e 3 pessoas agora são réus. São eles: o Alisson Cleison Monticuri, o Elton Caetano Celestino, o Claudisson Mendes dos Santos. Esses 3 são réus, estão agora ali aguardando o resultado final. Antes do resultado final, a gente conversa com os advogados de defesa dos réus. E eu convido aqui os advogados para conversar conosco. Estão aqui representando os acusados, a doutora Beatriz Félix, o doutora Roberta Helena, doutor Pedro Henrique e doutor Jonathan Andrade. Inicialmente com a doutora Beatriz Félix. Doutora, o que nós podemos adiantar sobre a acusação dos réus que estão agora aguardando o veredito? Boa noite. Boa noite, Marcos Couto. Boa noite, telespectadores. O que a gente pode aguardar da acusação eles trouxeram um lastro probatório um pouco fraco. A gente bateu nessa tecla durante os debates orais, e a gente tentou demonstrar que nosso cliente não teve participação alguma com esse crime. Ele apenas foi apontado de forma errônea, de forma cruel, como um dos partícipes do crime. Quem é o cliente da senhora? Meu cliente é Elton Caetano, juntamente com a doutora Roberta e o doutor Pedro. Então fala com aqui, doutora Roberta. Doutora Roberta, boa noite para a senhora também. Sobre o tiroteio, né? O que motivou toda essa confusão que veio a vitimar o José Walter, que é o capoeirista? O que se falou foi sobre intrigas entre eles, mas que nada foi comprovado. O Ministério Público tentou trazer lastros no processo, mas de nada restou, porque não teve vídeos, não teve nada que se corroboraram para que o nosso cliente fosse indiciado e respondesse por tal crime. O cliente da senhora é o qual? Doutor Elton. O Elton. Isso. Então, doutor Jonathan. Doutor Jonathan, o senhor está defendendo o Alisson no caso. Agora, o que pesa contra ele? Boa noite. Boa noite, Marcos. Então, eu juntamente com o Dr. Joseph Barreto estamos atuando na defesa de Alisson, né? Estamos trabalhando para combater a fragilidade nos indícios de autoria e de materialidade, porque o que coloca nosso cliente na cena do crime são apenas imagens de uma câmera de segurança que não tem associação nenhuma com o fato dele estar no momento do crime, porque ele estava simplesmente transitando no mercado. Estamos combatendo, né, pela tese da negativa de autoria, né, os depoimentos, os reconhecimentos que foram feitos nos autos também, eles demonstram uma certa fragilidade, e agora estamos aguardando nesse momento o julgamento dos jurados, que são os porta-vozes que irão dar o veredito, né, e acolher a tese da defesa ou da acusação. Doutor Jonathan, vocês trocaram ideias, leram bastante o processo, mas o que, em linhas gerais, para que a gente possa entender melhor, o que reza o processo, como tudo aconteceu e por que aconteceu? Havia uma rixa, né? Assim, o Ministério Público ele trabalhou uma tese na qual ele buscou demonstrar que havia uma rixa entre 2 grupos, né? E por conta do assassinato de uma determinada pessoa, houve uma retaliação.
E os réus, eles estariam fazendo parte dessa retaliação. Contudo, a demonstração, as provas coligidas aos autos, elas são frágeis, no sentido de que elas não colocam exatamente os réus no momento exato do crime, apenas demonstra que eles estavam no mercado naquele momento, mas que nada tenha assim uma prova robusta demonstrando que quem foi que atirou. Então a gente, como defesa, encontrou inclusive essa dificuldade de delimitar qual foi a participação de cada um dos nossos clientes dentro desse crime. A gente não consegue atribuir qual foi o nível de participação de cada um deles dentro desse processo. E nós, enquanto defesas, estamos atuantes combativamente para que a justiça seja feita nessa data. Eu pergunto à doutora Roberta. Doutora Roberta, essa briga dos grupos tinha envolvimento com drogas? Até onde se sabe, nada se restou comprovado. Não tem tráfico de drogas, não fala sobre tráfico de drogas no processo, só fala único e exclusivamente sobre o assassinato e quem seria o autor, que até agora não restou provas, o Ministério Público não conseguiu provar e por isso a gente vem buscar a justiça dos nossos clientes. Doutor Pedro Henrique, boa noite para o senhor também. Em linhas gerais, o que pode-se dizer agora sobre esses momentos finais do processo e, claro, do julgamento? Boa noite. Agora é aguardar o resultado. É um processo que tem os seus culpados, confessos, tem os seus inocentes que também estão respondendo por eles. Nosso cliente é um deles, é um motivo de angústia e sofrimento para a família e para ele mesmo. Acusação baseada em conjecturas, totalmente baseada em inverdades, sem um lastro probatório mínimo, cabal, para condená-lo. E agora fizemos as defesas, todos os advogados, Defensoria Pública, de extrema competência, agora aguardando a votação e esperando que a justiça seja feita. Muito obrigado aos senhores. Vale destacar que quem preside o júri é o doutor Gil Mauriti Ribeiro Lima e a promotoria a doutora Luciana Duarte. E também vale destacar que nenhum do familiar da vítima, do José Walter, se fez presente a esse julgamento. Mariana. Obrigada, viu, Marcos, pelas informações.